Fala pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa segunda aula do nosso curso, né, da produção do artigo científico, método 7 para 1, né, que aí nós vamos em 7 dias, né, o que pretende-se inicialmente, realizar um artigo científico aí completo, tudo bem? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Assim como nós conversamos ontem, as nossas aulas, né, durante esses 7 dias, elas serão bastante curtas, mas com bastante informação e bastante objetivas, tá ok? Então, ontem, né, não sei se vocês lembram, eu solicitei para vocês, né, pensar aí na pergunta, né, no tema de vocês, né? É um tema e, se possível, já elaborar um possível título parcial aí para a sua pesquisa, tudo bem? Então foi isso que nós propomos durante a nossa aula de ontem, né, a nossa aula introdutória. Eu agradeço extremamente quem assistiu ontem, quem está aqui hoje, né, conosco também. E é isso, tá? Então nós vamos dar início aqui à nossa aula. Vocês estão vendo que eu já estou no Word aqui, então como o nosso curso ele tem uma perspectiva mais prática, né? Eu não vou estar abordando muita teoria. Vou, claro, trazer a teoria, que ela é necessária, da elaboração de todos os itens. Mas aí essa teoria ela já vai estar associada à questão da prática. Tudo bem? Então nós já vamos trabalhando aqui de uma maneira prática, que eu acredito que fica bastante interessante. Tudo bem? Então, ontem, né, eu solicitei para vocês, né, falar um pouco aí de pensar no seu tema de pesquisa e elaborar um possível título, tá? Esse arquivo aqui, né, o que eu prometi ontem para vocês, esse arquivo eu só vou editar ele nos horários de aula. Então vocês vão ver que eu só vou editar esse arquivo e aí vocês podem editar junto comigo. Claro, vocês trabalhando o tema de vocês aí do outro lado e eu trabalhando, né, o meu tema aqui que eu escolhi, tá? Eu sou da área da saúde, então consequentemente eu vou fazer algo aqui relacionado à saúde. Mas aí as recomendações, os ensinamentos, né, que eu colocar para vocês em relação a elaboração de todos os itens, eles servem para qualquer área aí do conhecimento que está com a proposta de elaborar o seu artigo científico. Tudo bem? Então, primeiramente, eu vou dar um Ctrl T aqui, né, para selecionar todo o arquivo, já colocar tudo aqui em times, né? É claro que depois a gente pode configurar isso, mas eu já gosto de deixar aqui bem. Eu acho que eu tenho um certo toque, tá? Eu acho que em relação a essas coisas, né? Eu vou deixar já aqui organizado, eu já salvei o arquivo. Tá, e aí eu pedi para vocês escolherem um tema. Eu, como sou da área da saúde, né, e eu estou pesquisando muito sobre saúde mental atualmente, então eu vou falar um pouco aqui sobre saúde mental nesse meu artigo. E aí eu pensei, né, em trabalhar um aspecto que eu achei muito interessante nesse período de pandemia, que foi a saúde mental. Então, eu nunca fiz um artigo, né, sobre esse tema, então acho que vai ficar interessante. Que é o impacto, né, na saúde mental, na verdade. Impacto da pandemia, acho que fica melhor assim, da pandemia, vou colocar assim para ficar mais interessante, o impacto da pandemia nas taxas de suicídio no Brasil, tá? Vamos estudar no Brasil. Eu vou deixar assim por enquanto, tá? Deixa eu olhar se ficou legal, o impacto da pandemia nas taxas de suicídio no Brasil. É claro que esse título depois ele pode ser melhorado, ele pode ser colocado um título até um pouco melhor, mas ele já lhe deixa, né, bastante claro, né, o que é que você vai falar, né, durante esse seu artigo. Então isso é um aspecto muito interessante que você já precisa ter em mente. Pois bem, o nosso artigo científico ele vai ter uma estrutura, né, que é mais ou menos assim. Eu vou até colocar meu nome aqui, né, logicamente que é o meu artigo, eu aconselho que vocês coloquem também. Muita gente me pergunta assim: Danilo, eu preciso de um orientador para elaborar o meu artigo científico? Aí eu vou lhe dizer assim, ó, não é que você necessite. Eu posso elaborar um artigo sozinho, publicar e etc. Mas aí quando você às vezes conhece pouco sobre o tema, quando você não tem muita, às vezes, afinidade na produção de artigo científico, então é adequado que você procure um professor, um orientador, para que consiga lhe direcionar, né, de uma melhor maneira em relação a trabalhar esse seu tema. Então sim, eu aconselho que você tenha um orientador, eu recomendo, mas não é algo assim necessário, né? Não é que você não vai conseguir de jeito nenhum produzir um artigo sem um orientador. Agora é claro que as coisas podem se tornar um pouco mais difíceis, tudo bem? Pessoal, um artigo científico ele sempre vai ter essa estrutura aqui, tá? Então nós vamos trabalhar em cima dessa estrutura.
Então ele vai ter um resumo, ele vai ter as palavras-chave, depois a gente vai se preocupar com isso. Mas eu vou já colocar aqui o que ele vai ter. Introdução, ele vai ter um método, ele vai ter resultados, né? Vou ensinar para vocês cada um desses itens, não se preocupe. Discussão e a parte de conclusão, tá? Acredita em mim que no final desse curso, se você seguir todas as minhas recomendações, você vai ter aí de maneira bastante tranquila o seu artigo científico, tudo bem? Já vou colocar aqui em negrito, ó, para eu ter a falsa impressão de que o negócio está funcionando, tudo bem? Então, eu vou trabalhar esse tema. É claro que eu sei que tem pessoas aí de outras áreas, né? Da área de exatas, ciências humanas, ciências sociais, da saúde, inclusive. Mas aí eu tenho que escolher um tema, né, para eu trabalhar aqui. Mas não se preocupe, como eu disse, todas as teorias e recomendações você consegue aplicar para o seu artigo científico, tudo bem? Então, acerca desse meu tema aqui, impacto da pandemia nas taxas de suicídio no Brasil. Então, o que é que eu pretendo analisar, tá? O que é que eu recomendo para vocês? Eu acredito que vocês, né, se vocês seguiram os passos que eu falei ontem, vocês pesquisaram, né, foram em site de notícias, conversaram com alguém. Então, vocês leram, né, algumas coisas para tentar determinar qual tema vocês trabalhariam. Não foi assim? E aí, a partir dessa leitura, se você não tinha conhecimento algum sobre aquele tema, agora você já está sabendo de alguma coisa. É claro que você vai precisar aprofundar um pouco mais desses conhecimentos para tentar, né, até fundamentar um pouco mais o seu estudo, né, dominar mais a sua temática, que é bastante interessante. Mas na aula de hoje, especificamente, e assim, fique bem tranquilo, tá? Vamos seguindo os passos aqui que eu vou falando, e aí você vai desenvolvendo o seu artigo científico, né, com bastante calma. E para a aula de hoje, eu queria que vocês pensassem o seguinte, que eu vou até fazer aqui com vocês. Eu sempre recomendo que em um artigo científico você comece a escrever pelo método, tá? Só que antes de escrever o método do seu artigo científico, ou seja, o tipo de estudo, como é que você vai fazer essa pesquisa, você precisa definir duas coisas. Eu falei ontem que quando a gente escolhe um tema, né, para trabalhar em um TCC, em um artigo científico, ele tem que ser pautado em um problema. Por exemplo, o suicídio, ele é um problema, né, na sociedade? Ele é um problema. O impacto da pandemia, né, a questão do distanciamento social, do isolamento e etc., eles podem ter contribuído para um impacto importante na saúde mental das pessoas, em maiores taxas de depressão, ansiedade, por exemplo? Pode. Então, esse é um problema a ser analisado. Então, será que a pandemia impactou nas taxas de suicídio ou não? Se impactou, quais fatores contribuíram para isso? Então, é uma pergunta de pesquisa, né, que eu posso fazer, e são questionamentos que eu estou me fazendo e que, consequentemente, eu vou me responder no artigo. Então, um aspecto, né, que eu recomendo que vocês coloquem, primeiro, na introdução, eu já vou colocar aqui o que é que nós vamos escrever na introdução. Depois a gente vai apagar esses tópicos, porque a gente não vai precisar deixar o tópico em si. Mas aqui na introdução nós vamos escrever um contexto, tá? Que nós vamos analisar. Nós vamos analisar uma hipótese, ou primeiro, é melhor você apontar uma problemática. A ordem, né, ele pode seguir mais ou menos isso. Tem pessoas que preferem que haja uma ordem diferente, mas a recomendação que eu dou é que ele siga nessa ordem. Primeiro faz um contexto. Não se preocupa que eu vou falar de cada um desses itens, tá? Principalmente na aula de amanhã. Mas primeiro faz um contexto, depois aponta uma problemática. A partir da problemática eu aponto uma hipótese, né? E depois dessa hipótese eu mostro aí minha justificativa / relevância. E por último, na introdução eu aponto meu objetivo. Beleza? Hoje nós vamos fazer duas coisas, tá? Nós vamos apontar nossa problemática, né, que é algo bastante importante e que já deve estar na sua mente essa problemática. Por quê? Porque você escolheu o tema pensando em algum problema, né, do seu cotidiano, da sua prática profissional a ser resolvido, né, da sua área do conhecimento. Então é algum questionamento que você já tem. Por exemplo, o meu questionamento aqui, e daí a importância que eu disse para vocês ontem de já ter um título parcial. É claro que esse título ele pode ser mudado, né, no final, você pode colocar um título melhor. Depois eu vou colocar aqui, quando eu falar de método, eu vou colocar aqui até o tipo de estudo, né, 2 pontos, o tipo de estudo. Mas em relação à problemática, por exemplo, a problemática você pode fazer por meio de uma pergunta, que é o que muita gente faz. Então vamos colocar aqui a nossa pergunta de pesquisa, tá?
Opa. Eu vou colocar aqui a minha pergunta de pesquisa. No meu caso aqui, eu estou tentando, né, descobrir se existe um impacto ou não, né, o impacto da pandemia na taxa de suicídio no Brasil. Então eu posso colocar assim, houve, né, eu posso colocar assim, né, que a gente vai escrever algumas coisas antes, então você já pode colocar mais ou menos assim, diante desse contexto, pode-se questionar. Então eu posso colocar assim, qual o impacto da pandemia nas taxas de suicídio? E aí você pode especificar, eu vou falar aqui de uma maneira geral, mas você poderia, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia colocar nas taxas de suicídio entre idosos, entre adolescentes, então poderia ser nas taxas de suicídio na população brasileira, né? Então, isso é uma pergunta, né, que eu tenho que fazer. Note que eu fiz essa pergunta baseado aqui, eu só basicamente transformei o meu título parcial em uma pergunta. Então eu coloquei, diante desse contexto, pode se questionar qual o impacto da pandemia nas taxas de suicídio na população brasileira. Então essa é uma questão importante. E aí eu ainda poderia acrescentar aqui, né, se houve algum impacto, ou já posso colocar de maneira direta assim, quais fatores de risco podem ter contribuído para alterações na saúde mental. Ponto de interrogação. Então, aqui eu tenho duas perguntas de pesquisa. Danilo, eu posso colocar 5 perguntas? Eu posso colocar 10 perguntas, né, no seu texto? Você pode colocar quantas perguntas quiser. Agora, sim, eu recomendo que não sejam muitas, né? Porque se você faz muitas perguntas, então você se propõe também a responder todas essas perguntas. E aí o seu trabalho ele pode ficar um pouco extenso, né? O seu estudo ele pode ficar um pouco extenso. Mas aí são algumas questões que você, né, como que vai desenvolver o estudo, tem que considerar. É claro que se você tiver mais perguntas, você vai demorar um pouco mais, né, para elaborar essa o seu estudo, né, de uma maneira geral. Então aqui eu tenho a minha problemática, né? Então eu questionei aqui qual o impacto da pandemia nas taxas de suicídio na população brasileira e quais fatores de risco podem ter contribuído para alterações na saúde mental. Então são duas perguntas que eu vou me propor a responder, né, durante o desenvolvimento do meu estudo. E aí eu tenho como objetivo, né, por exemplo, o que é o objetivo da pesquisa? O objetivo é onde você pretende chegar com aquela sua pesquisa. Então, o que é que você pretende encontrar? O que é que você pretende desenvolver? No meu caso aqui, e lembre-se, né, eu vou até colocar, eu posso até enviar um arquivo para vocês, eu acho que amanhã, né, hoje eu não coloquei aqui embaixo, mas amanhã eu envio um arquivozinho para vocês, de um resumo, de uma orientação geral, inclusive tem lá no meu Instagram, quem quiser alguns verbos, né, para estar usando aí no objetivo. Mas aí você tem que ter aquele velho conhecimento que o objetivo, né, o objetivo de qualquer estudo, ele sempre vai iniciar por um verbo no infinitivo. Então ele sempre vai iniciar por analisar, identificar, compreender, né, algo desse tipo. Então aqui no meu caso, por exemplo, e aí de novo eu vou usar o título parcial. Daí a importância de você ter esse título parcial, porque vocês estão vendo que eu elaborei a minha pergunta de pesquisa fundamentada aqui no meu título parcial e que eu vou elaborar o meu objetivo agora fundamentado no meu título parcial. A hipótese ainda nós não escrevemos, então eu vou colocar aqui, porque esses outros itens a gente ainda vai desenvolver, né, nas aulas seguintes. Não se preocupe, tá? Se você quiser adiantar, se você já souber, quiser escrever alguma coisa, beleza. Mas se não quiser, basta fazer os itens que eu estou dando aqui na aula, que eu estou recomendando. E aí se você fizer todos os dias os itens que eu estou recomendando, dá para você desenvolver o seu estudo aí de maneira bem tranquila, beleza? Então o meu objetivo aqui, por exemplo, eu poderia dizer que eu vou identificar o impacto da pandemia nas taxas de suicídio no Brasil.
Então eu poderia dizer assim, que o objetivo da pesquisa ou do estudo, objetivo do estudo foi, e aí eu posso colocar já no passado, porque como a gente já vai desenvolver o nosso artigo aqui, então se você colocar o objetivo será, então aí daqui a pouco, daqui a uma semana, né, vocês vão ter que colocar o verbo no passado, então já pode colocar direto no passado. Então o objetivo do estudo foi identificar, né, e aí eu, pelo meu título aqui, o impacto, eu posso colocar do jeito que está aqui, o impacto, identificar o impacto da pandemia nas taxas de suicídio do Brasil, da pandemia. Eu posso até, para deixar mais completo, assim, ó, pandemia pelo Covid-19 nas taxas de suicídio no Brasil. Então meu objetivo será, e depois que a gente desenvolveu aqui o estudo, foi esse aí. Até para complementar, eu vou colocar Covid aqui também, né? Qual o impacto da pandemia pelo Covid-19? Depois a gente pode fazer até uma correçãozinha de português básica, né? Pandemia pelo Covid-19, né? Para ficar bem completinho. Pelo Covid-19 na taxa de suicídio no Brasil, beleza. Eu disse ontem que um título ele não deve ter mais de 20 palavras. Agora que nós estamos aqui com 11 palavras. Então a gente ainda está dentro aí do que é esperado, beleza? Então assim, né, esses outros itens nós vamos desenvolver ao longo do nosso curso aqui. É claro que depois aqui da conclusão ainda tem as minhas referências, né, que quando você for citando aí você já vai colocando as referências. Aqui esses itens também são em negrito, na introdução. Tranquilo, então assim, em relação ao nosso artigo científico, parece que a gente fez pouca coisa, né? Danilo, a gente não tá avançando não. Calma, tá? Calma. Segue na minha aqui que é sucesso. Então assim, a gente definiu um tema, que é algo que as pessoas às vezes passam um mês, né, para definir. Então, se você definiu o seu tema, se você já colocou um título parcial para sua pesquisa, o próximo passo é você elaborar a sua pergunta de pesquisa e elaborar o objetivo. Danilo, por que isso? Eu posso escrever logo o método? Até poderia, mas assim, se você já deixa bem claro quais as suas perguntas da sua pesquisa e qual o seu objetivo, né? Isso já vai deixar mais claro para você qual tipo de estudo você deve, né, ou pode fazer, que aí consequentemente vai influenciar na escrita do método. Então assim, o método pode ser um item que você vai escrever primeiro, se você já tiver na mente de certeza qual tipo de estudo você vai fazer. Por exemplo, se você já sabe certamente que você vai fazer uma revisão de literatura, então você já pode escrever um método dizendo que vai fazer uma revisão do tipo integrativa ou sistemática, e aí, ou um estudo de campo. É claro que um estudo de campo assim do zero em uma semana não daria, né? Você tem que fazer, nesse caso, um estudo de dados secundários, porque em uma semana não tem tempo. Por exemplo, se você vai coletar dados com seres humanos, você tem que submeter ao comitê de ética, você tem que ter a aprovação do comitê de ética, você tem que coletar os dados, realizar lá a entrevista. Então, são processos que demoram. Então, para ser um pouco mais rápido, então uma revisão de literatura ela seria o melhor. Mas isso nós vamos discutir na aula de amanhã, tranquilo? Então, assim, o que é que eu recomendo inicialmente para vocês? Já faz essa organização aqui que eu fiz, de colocar o título, o seu nome, resumo, palavra-chave, introdução, método, resultado, discussão, conclusão e referências. E aí só faz isso. Na introdução, elabora uma pergunta de pesquisa. Você pode deixar só com uma mesmo. Se for o seu primeiro artigo, só coloca uma pergunta de pesquisa. Porque se você colocar muitas perguntas, consequentemente você vai ter que responder todas elas. E aí o estudo ele vai ficar um pouco mais extenso, você vai ter um pouco mais, né, de trabalho. E em relação ao objetivo, basicamente, coloca um verbo no início, aqui pega o seu título parcial, isso é uma recomendação que várias pessoas dão, pega o seu título parcial e antes dele acrescenta aí um verbo no infinitivo. É claro que o verbo ele vai depender do que você quer buscar, do que você quer conhecer. Então você pode pesquisar aí que tem uma lista de verbos, compreender, analisar, identificar, e aí consequentemente você pode escolher qualquer um deles, tudo bem? Então, para hoje, eu só quero que vocês façam isso, tá? Eu só quero que vocês definam a pergunta de pesquisa de vocês e, consequentemente, coloquem um objetivo. Quem quiser enviar no e-mail
O nosso e-mail do nosso curso é o cienciascomplicadacursos@gmail.com. Quem quiser elaborar, algumas pessoas vieram no meu direct e também no Instagram e perguntaram: ó, professor, esse meu título aqui, o senhor acha que tá bacana, dá para desenvolver? E aí eu consigo dar uma orientação, tá ok? Caso queiram. Então pode enviar por e-mail, pode ir lá no meu direct, que aí eu posso dar uma orientação aí para vocês. Então para hoje só faz isso, tá? Coloca o seu título aí no Word, salva logicamente, então a gente vai salvar aqui para você não perder, e coloca a sua pergunta de pesquisa e o seu objetivo, tudo bem? E aí na aula de amanhã nós vamos discutir outros itens, iniciando pelo método. A partir do método, quando a gente escrever, delinear bem, nós vamos voltar, né, e escrever um pouco aí da introdução. Não se preocupe, que eu prometo para vocês: siga todos os métodos, siga todas as recomendações, dedique-se, né, durante esses 7 dias de aula, que vocês vão conseguir fazer o artigo de vocês certamente. Tudo bem? Espero ter sido bem claro, né, na nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. Espero vocês amanhã no mesmo horário, às 19 horas. Um forte abraço, até mais, um beijo no coração e boa noite a todos.